Pessoal, boa noite, então. Vamos começar agora. O pessoal está entrando. Seguinte, aproveitar então para lembrar vocês, enquanto o pessoal vai entrando, ó, vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela, né? Gostaria de lembrar todo mundo que a gente tem a atividade complementar também na nossa disciplina, né? Vocês têm as 3 avaliações, né? As 3 provas, prova 1, prova 2 que já foram, falta a prova 3 e a atividade complementar que vale 10 pontos, né? Vocês lembram que eu já mandei por e-mail e tem aqui também no nosso Teams esse arquivo, né? Que fala o que vocês têm que fazer. E basicamente o que eu tinha passado para vocês era escolher um tema de uma lista de temas que eu coloquei embaixo aqui, montar uma apresentação, pode ser em PowerPoint, pode ser em outro software, né, de apresentação, e você gravar uma videoaula, tipo as videoaulas nossas, né, que a gente passa para vocês. Se você quiser, você pode aparecer na câmera ou não, né, pode ser só narrado, mas a ideia é basicamente essa, tá? Fazer uma espécie de uma aula, né? E eu coloquei aqui, ó, mais ou menos, o que vocês precisam fazer. Falar um pouco sobre a teoria do assunto que você escolheu, como se fosse uma aula mesmo, tá? De graduação. Resolver um exercício relacionado com a teoria que você explicou, dar exemplos, né, de aplicação prática, e é isso. Então, no mínimo 8 minutos, né, nessa aula, máximo aí, vocês ficam à vontade, mas 8 minutos está ótimo, tá, pessoal? Aí, a minha sugestão é que você, acho que quase todo mundo tem conta no Gmail hoje em dia, né? Você pode ir no YouTube, subir o vídeo e colocar não listado. Não listado significa que ninguém assiste, né? Você só vai assistir para quem você mandar o link. Aí você me manda o link, eu vou assistir, fazer a avaliação e dar os pontos. Ou quem quiser me enviar como arquivo MP4, né? Porque o PowerPoint você consegue exportar lá o vídeo, né? Você narra e exporta. Outra coisa, não sei se vocês sabem, se vocês fizerem no PowerPoint, dá para você gravar a narração por slide, né? Você faz um slide, você grava aquele slide. Aí você passa para o próximo, você fala, ele grava o próximo. Se você errar a narração, você pode só corrigir um deles, enfim. Então, tem algumas vantagens de usar o PowerPoint, às vezes fica mais fácil, tá? O trabalho é individual, né? Cada um vai fazer um. E os tópicos, enfim, cada um escolhe o seu, tá? A data de entrega a gente tinha colocado 20/3. E os tópicos estão aqui, são os tópicos da nossa disciplina, tá? Desde átomos e moléculas, né? Pode falar mais de um se quiser, né? Por exemplo, eu quero falar de teoria ondulatória e efeito fotoelétrico. Pode, se você quiser, né? Ou só de um deles, só de efeito fotoelétrico, tudo bem, tá? Então tem vários tópicos aqui. Escolha um que você acha mais interessante. Com certeza vocês vão aprender muito preparando uma aula, né? Pensando em explicar esse assunto para alguém, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Voltei para a tela. Então vamos lá, pessoal. Alguma pergunta sobre o trabalho? Não, né? Então tá bom. Qualquer pergunta, vocês escrevam aí ou pode abrir o áudio e falar, tá? Pessoal, deixa eu ligar, deixa eu colocar a nossa lousa aqui. Foi.
Pessoal, então a gente já passou a parte 1 e a parte 2 do nosso curso, né? Nós falamos de ligação iônica na última parte, né, que caiu na prova 2. E agora, para a nossa prova 3, né, daqui até o final do semestre, a gente vai estudar a ligação covalente, né? Então, nós vamos falar sobre teoria de Lewis, como montar as estruturas de Lewis, né? Vamos falar dessa teoria do VSPR, né, que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, para a gente pensar na geometria espacial dos nossos sistemas moleculares. A gente vai falar ainda nas próximas aulas sobre também a teoria do TLV, né, a teoria do orbital molecular, que a gente chama de TOM, e a gente vai falar também ainda, até o final do curso, das interações intermoleculares. Tá? Então, a gente vai cobrir toda essa parte de ligação covalente, né? Estruturas de Lewis, geometria molecular, né? Falar de TLV e de teoria do orbital molecular e de interações intermoleculares até o final da disciplina, que vai ser o conteúdo da nossa última prova, né? Então, pessoal, como vocês viram, né? Ou vocês vão ver na videoaula gravada lá do professor, a gente precisa explicar agora como que se forma a ligação covalente, né, dos sistemas. Como, por exemplo, pensa no átomo, não no átomo, mas pensa na molécula de hidrogênio, no H2. Né? São dois hidrogênios ligados entre si. Né? O que favorece esses dois hidrogênios estarem ligados? Né? No caso, juntos, eles atingem uma situação mais estável para eles, né, do que o átomo isolado. Por exemplo, um átomo de hidrogênio isolado, ele tem quantos elétrons de valência? Se você fazer a distribuição eletrônica dele, é um S1, certo? Ele tem um elétron, né, na sua camada de valência, que é a sua única camada aqui. E esse outro hidrogênio, da mesma forma, tem um elétron. A ligação covalente, pessoal, ela justamente está vinculada com a ideia dos átomos compartilharem elétrons, né, para eles estarem numa situação favorável, né, que vai ser estável para eles. Então, no caso aqui, esses dois hidrogênios, vai se formar uma ligação covalente, de modo que este hidrogênio vai ter, então, com o compartilhamento desse outro elétron, ele vai ter dois elétrons, né, no seu nível de energia da sua camada de valência, então ele vai ficar numa situação estável, né, que é, como diz na regra do octeto, que a gente vai discutir daqui a pouco, que é de 8, né, no caso o hidrogênio é uma exceção à regra, né, ele não precisa de 8, mas ele precisa de 2, né. E esse outro aqui também, com o compartilhamento, fica feliz nessa situação. Então, aqui, ligação covalente, a gente está tratando da ideia dos átomos estarem compartilhando elétrons, certo? Então, você, resultante aqui, é uma nuvem eletrônica, né? Sobreposta, como a gente vai discutir depois, em termos da quântica, né, em termos da TLV, em termos do TOM, teoria do orbital molecular, a gente vai discutir isso mais aprofundado, mas a ideia aqui, pensando em Lewis, que é o que a gente está vendo hoje, é que você tem esse compartilhamento, forma uma sobreposição das nuvens eletrônicas dos elétrons, e isso mantém essa ligação entre esses dois átomos. Você formou a molécula H2, tá? Então tá bom. Uma coisa que a gente tem que saber avaliar é como que eu monto as estruturas de Lewis dos nossos sistemas. Né? Então, como que você monta estruturas de Lewis? Por exemplo, para a molécula HF. O
que você tem que avaliar? Primeira, tem algumas regrinhas, algumas formas que a gente aprende, né? Mas eu vou mostrar uma forma, né? Que você pode racionalizar e sempre fazer assim. Então, o hidrogênio, o átomo de hidrogênio, ele tem distribuição eletrônica 1s1, certo? O flúor tem distribuição eletrônica 1s1, 2s2, 2p5, certo? 2p5. Na camada de valência dele, né, no seu último nível de energia, que aqui é a camada 2, quantos elétrons ele tem? 5 mais 2, 7 elétrons de valência, certo? Aqui só tem um, né? O hidrogênio só tem um, esse tem 7. Então, a gente representa esses 7 elétrons de valência aqui, né? Ó, em parzinhos. Então, nesse flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No seu último nível de energia, certo? 2s2, 2p5. Tá aqui. Pela regra do octeto, né? Já lembrando que nem sempre ela é válida, é uma regra que funciona muitas vezes para a gente predizer uma estrutura, mas vão ter determinadas situações que você vai prever uma estrutura e não vai ser correto, porque vai ser uma exceção à regra, tá? Mas a regra do octeto é que, maioria, né, dos casos, os elementos, quando eles completam 8 elétrons no seu nível de valência, eles ficam numa situação favorável, né, numa situação estável, quer dizer, vai formar aquela ligação. No caso do HF, se você faz uma ligação covalente aqui, né, que é o compartilhamento de elétrons, como a gente está conversando, o hidrogênio vai ter 2 elétrons no seu nível de valência, ele vai ficar feliz, e o flúor, que tinha 7, ganha mais 1, vai ter 8, vai ficar feliz. Essa é uma estrutura, né, provável para esse sistema, tá? Vamos lá, vamos pensar em mais uma. CS2, né? A gente está pensando aqui nas estruturas de Lewis, né? Então vamos lá. O carbono, como que é a distribuição eletrônica do carbono? 1s2, 2s2, 2p2, né? 2p2, isso. Quantos elétrons ele tem na sua camada de valência? 4 elétrons na sua última camada, certo? Então a gente vai desenhar aqui o carbono dessa forma aqui, seus 4 elétrons, tudo bem? O enxofre, como que ele é? Quantos elétrons ele tem na sua camada de valência? A gente pode ver direto na tabela periódica, né? Se vocês lembrarem. Vocês estão vendo a minha tabela, né? Ó, se o enxofre está aqui no grupo 16, né? Nessa coluna, significa que ele tem 6 elétrons no nível de valência, certo? Então, você já pode representar aqui o enxofre dessa forma aqui, tá? Então, tá bom. Aí, como que eu vou avaliar? Deixa eu colocar aqui. Ele tem 6 elétrons de valência. O que eu quero construir é a estrutura de Lewis do CS2, né? Essa fórmula molecular aqui. Quantos elétrons de valência eu tenho no total? Essa é a primeira coisa que eu olho. Se eu tenho um carbono, do carbono vem 4. Mais, estou contando todos os elétrons de valência, tá? Tenho 2 átomos de enxofre. 2 vezes 6, né? Mais 12. 12 mais 4 são 16 elétrons, certo? Vocês concordam, então, que eu vou ter 16 elétrons de valência. Aí, o que você pode fazer? A regra, né, é você pensar o seguinte:
quem é o elemento menos eletronegativo, né? O enxofre ou o carbono? Então, pela tabela periódica, você pode consultar, né? Quem está mais para cá vai ser menos eletronegativo. Então, o carbono, o menos eletronegativo, você coloca tipicamente no centro da estrutura. Então, eu vou colocar o carbono aqui e os enxofres nas laterais, tá? Acredito que deve ser isso, né? Essa é a ideia. Aí, primeira coisa que você faz, você vai preenchendo com os elétrons de valência esse seu sistema, tá? Essa é uma forma de pensar, tá, pessoal? Existem outras formas de montar estruturas de Lewis, de pensar, né? Mas eu acho que essa é uma bem intuitiva. Então, você contou o total de elétrons de valência que você tem, né? Começa a distribuir. Vou colocar 2 aqui, formando essa ligação, né? Mais 2 aqui, formando essa ligação simples, certo? Aí eu começo a distribuir, eu distribuo em pares, né, esses elétrons. Então, vou começar colocando 1, 2 aqui. Então, quantos já foram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já foram 6. 7, 8. Vou continuar. 9, 10. 11, 12. Eu tenho 16 para usar, né? E eu tenho que tentar chegar na regra do octeto para todo mundo. Todo mundo eu quero que tenha 8 elétrons de valência, né? Então, se você olhar, a configuração que você consegue é se você colocar aqui, né? Ligações duplas. Porque agora, se você contar, ó, esse primeiro enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tá obedecendo a regra do octeto. O carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Também está ok com a regra do octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todos eles estão ok. Essa é a provável estrutura, né? Que a regra do octeto está determinando para a gente. Está falando que deve ser essa, tá? Existem exceções, né? Como vai ser mais discutido ainda lá na aula. Mas, por exemplo, uma exceção famosa é o SF6. Como que é a estrutura dele? É assim, ó. F. Se você olhar, vou colocar aqui para vocês verem melhor. O flúor, eles estão ok com a regra do octeto, mas esse enxofre aqui do meio, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está com 12 elétrons no seu nível de valência, né? Ele passou muito da regra do octeto. Então, ele é uma exceção à regra do octeto, né? Mas é realmente essa estrutura que ele forma, tá? Aí, nem toda exceção a gente consegue prever, existem algumas regrinhas para você prever, né, as exceções. Tipicamente, elas podem ocorrer, né? Elas ocorrem a partir do terceiro nível aqui da tabela periódica. Então, a partir aqui do enxofre para baixo, esse tipo de coisa acontece, tá? Vão ter algumas metodologias para a gente lidar com isso. Bom, mas vamos lá. Eu tenho que falar com vocês também sobre a ideia das estruturas de ressonância. Por quê? Quando você estiver montando essas estruturas de Lewis, que lembrando, ó, nas estruturas de Lewis, pessoal, a gente ainda não está pensando em geometria, né? A gente só está pensando em quem está ligado com quem. Você vai ter uma fórmula molecular, monte a estrutura de Lewis, né? Descubra como são as ligações, são ligações duplas, são triplas, são simples, né? Monte a estrutura. Mas você ainda não sabe, né, a questão de, por exemplo, de ângulos, né, de geometria desse sistema. A gente vai ver isso nas próximas teorias. Estruturas de ressonância acontecem como um exemplo clássico é o do ozônio, né, que é a molécula do O3. São 3 oxigênios.
E eu costumo explicar a ideia de estruturas de ressonância da seguinte forma, pessoal. O que a gente observa? Se a gente pegar uma molécula de ozônio e observar ela, a gente observa a seguinte coisa. Essas distâncias aqui, ó, tá vendo a distância desse oxigênio para esse e a distância desse oxigênio para esse tem o mesmo valor, tá? São 3 oxigênios ligados, né? Eles formam um ângulo aqui que não interessa agora para gente. Eu não estou dizendo ainda se a ligação é simples ou dupla, tá? Aqui, só estou dizendo que eles estão os 3 ligados. Em vermelho eu desenhei a nuvem eletrônica aqui deles. O que eu te falo que experimental é que essa distância é igual a essa, tá? E eu posso até colocar o valor aqui para vocês, ó. É 128 picômetros, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então tá bom. Aí eu posso perguntar para vocês, pela estrutura de Lewis, né? Construa a estrutura de Lewis para a gente, né, ver como que é a estrutura do ozônio. Então vamos lá. Estrutura de Lewis. Segue a ideia que eu falei, né? Ver os elétrons de valência. Elétrons de valência. O oxigênio, né? O átomo de oxigênio tem 6, como são 3 átomos de oxigênio, 3 vezes 6 elétrons de valência. 3 vezes 6, 18, certo? Tá bom, 18. Então vamos lá, vamos montar aqui a estrutura. Vou colocar um oxigênio aqui, o outro aqui. Tenho que gastar agora esses 18 elétrons nos 3, né? Então eu vou ligar aqui 2 elétrons, né, nessa ligação simples. Aqui mais 2 elétrons, então já foi 4, certo? Aí eu começo a distribuir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho que usar 18, certo? Eu só tenho mais 2, então, né? Se eu colocar aqui, ó, 17, 18, esse daqui fica igual do outro lado, né? Ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse ficaria ok, carrega do octeto. Se eu coloco 2 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esse ficaria feliz, carrega do octeto. Mas olha esse oxigênio aqui do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Esse daqui estaria ruim para ele, né? Ele não completou a regra do octeto. Então, para eu completar para todos eles, eu tenho que pôr uma ligação dupla aqui, ó. Pego os 2 últimos elétrons e coloco ali. Olha agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daqui está feliz. Esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O do meio também está ok, carrega do octeto. E o do canto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está ok, com 18 elétrons de valência em todos eles. Então, ó, a estrutura de Lewis, a teoria de Lewis está falando para a gente que, né, no ozônio eu tenho uma ligação dupla e uma ligação simples, certo? Aí é nesse momento que você tem que pensar, né? Ó, pensa na estrutura de ressonância. Primeira pergunta que eu te faço, né? Como que ele escolhe com quem que ele vai formar essa ligação dupla? Se é com esse ou se é com esse? Porque o sistema é simétrico, né? Então, já fica uma questão para vocês pensarem, né? Será que metade das moléculas é um lado, a outra metade é outro, né? É um sistema simétrico. Outra coisa que a gente sabe é que uma ligação simples, ela tem um determinado tamanho, que eu vou até colocar aqui para vocês, ó, 148 picômetros. Quando você tem uma ligação dupla de oxigênio, você tem uma ligação que tem outro tamanho, né, de 121 picômetros. Quer dizer, quando a ligação é tripla, né, no caso
Pensa, ligações simples, duplas e triplas, né? A tripla, os átomos estão mais próximos ainda, né? Dupla um pouco mais afastado e simples mais afastado. Então, se essa fosse a estrutura correta, você imaginaria o quê? O que a gente observaria experimentalmente? A gente deveria observar uma coisa assim, né? Ó, um lado curto e o outro lado comprido, né? Deveria observar uma molécula não simétrica, né? Ó, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Né? Se um lado fosse ligação dupla e o outro simples, um lado a molécula devia ter um comprimento maior, né, para um lado do que para o outro. Mas eu estou te falando, experimentalmente, a gente vê que os dois lados têm o mesmo tamanho. O que acontece então nesse sistema? Nesse sistema e em vários outros que vocês vão ver, acontece o fenômeno que é as estruturas de ressonância, né? Que são estruturas onde a ligação ela não é nem puramente simples, nem puramente dupla. Mas o que acontece é que forma uma mistura de ligação simples com dupla, tá? E como que a gente representa as estruturas de ressonância? A gente representa assim, ó. Essa daqui, né? Com os elétrons aqui que eu tinha colocado para vocês. E coloco uma seta assim, com seta para os dois lados, né? E você desenha a outra possibilidade. Pode existir mais do que uma possibilidade? Pode. Vocês vão ver que tem estruturas de ressonância, né? Molécula que tem 3 estruturas de ressonância, 4 estruturas de ressonância, 5, pode ter várias, tá? Que também obedecem, né, a regra do octeto e tal, e poderiam e representam essa molécula. Aqui. Não, tanto essa quanto essa estão ok, carrega do octeto e obedece. Presta atenção que não é simplesmente rotacionar a molécula, tá? Se fosse só girar ela daqui para cá, né? Mudar ela, então experimentalmente a gente estaria vendo isso, né? A gente só estaria vendo ela mudar. Mas não, de fato a distância aqui é a mesma. E a distância que a gente observa é de 128, como eu contei para vocês, né? Percebe que é um valor que não é nem o valor de uma ligação dupla, é maior do que uma ligação dupla, e é menor do que a distância de uma ligação simples. Porque é aquilo que eu estava te falando. Na verdade, esse sistema ele está numa mistura de ligação simples e dupla. É como se a gente representa assim também, né? Ó. Coloca aqui, faz um tracejado, coloca aqui, faz um tracejado assim. Você pode representar, em alguns lugares fazem assim também, porque no fundo é uma mistura que está relacionada com essas estruturas de ressonância aqui. Então, represente as estruturas de ressonância. É isso aqui que eu encontrei, tá? As duas possibilidades, né, de estruturas de Lewis para esse caso, tá bom? Tem todo um significado, né, por trás, como eu estou te falando, né? Não é simplesmente a ligação dupla pulando de um lado para o outro, né? Tem gente que pensa isso. A ligação está uma hora aqui, outra hora aqui, né? Como se ela ficasse pulando. Também não é isso, tá? É realmente a ideia de a ligação que existe é uma mistura de ligação simples e dupla e uma mistura de ligação simples e dupla, que são essas duas estruturas de ressonância, ou híbridos de ressonância, né? Vocês vão ver esse nome também. Híbridos de ressonância. Né? Híbrido significa, né, mistura, de certa forma, tá? Tudo bem, então tem exercícios na lista para vocês montarem as estruturas de ressonância, tentem entender, tentem montar, vocês vão digerindo essas ideias. Alguém quer perguntar?
Eu. Pode falar. Essa estrutura, ela é uma só ou a gente faz isso para escolher uma estrutura? Porque, por exemplo, na questão 1 do exercício, falou para colocar eu não lembro muito da palavra, mas a mais não é importante, né? Eu esqueci a palavra que está no exercício, mas a gente tinha que escolher uma e colocar no exercício. Não, é que vai ter situações e que você vai ter várias estruturas possíveis para uma molécula, né? Aí a gente vai ver a questão da carga formal, que eu vou falar daqui a pouquinho, Beatriz. Aí você calcula a carga formal de uma, calcula a carga formal da outra, e quem tiver a carga formal mais baixa é a estrutura mais provável, tá? Essa que é provavelmente a ideia, tipo, qual a estrutura mais provável, né? Então, você monta as estruturas, calcula as cargas formais e você vai conseguir determinar qual é a mais provável. O que vai acontecer nesse caso aqui é que essas duas são igualmente prováveis, tá? Então, neste caso, né? Neste caso aqui, as duas são igualmente prováveis. Então, a gente desenha as duas mesmo, tá? Desenha os híbridos de ressonância, né, do ozônio. No caso, você tem que fazer esse desenho com os dois mesmo, tá? Tudo bem? Aham, entendi. Você vai ver. Obrigada. A gente vai fazer mais exemplos, tal, você vai pegando. Pessoal, então, o próximo passo que eu queria falar com vocês, deixa eu ver aqui, é justamente a carga formal, né? Justamente a carga formal. Então, o que a carga formal vai servir para a gente? Que é a pergunta que a Beatriz estava falando. Quando você monta várias estruturas, né, da sua molécula, prováveis estruturas, você vai ter que determinar qual delas é a mais provável, qual que provavelmente é a verdadeira, né? Então tem esse índice, né, que chama carga formal, que quanto menor ele mais provável vai ser aquela estrutura, tá? Então eu vou fazer exemplos aqui para vocês entenderem. Primeiro, a fórmula, né? Como que eu calculo a carga formal? Então, carga formal de um determinado elemento, né? Elemento X aqui, vai ser igual ao número de elétrons de valência daquele elemento. Então, por exemplo, o carbono, né? Se você estiver avaliando um carbono, elétrons de valência do carbono, a gente sabe que é 4, né? Menos o número de elétrons em pares isolados. Então, o carbono está ligado, aí você tem que ver a estrutura, ver quantos elétrons estão em pares isolados, tá? Vai entrar aqui, pode ser, né, 2, 3, 4, enfim. Menos o número de elétrons em pares compartilhados, dividido por 2, tá? Pares compartilhados quando tem ligação, né? Pares isolados é o parzinho aqui, né? Ó. Isso aqui é um par isolado, né? Ó, aqui o outro par isolado. Par compartilhado na ligação aqui, ó. Esse com esse está compartilhado. Então, por exemplo, esse oxigênio, ele tem 4 elétrons de pares compartilhados e também tem 4 elétrons de pares isolados, né? Esse outro aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons de pares isolados, né? Tem esse isolado aqui, esse outro aqui, e 2 elétrons de pares compartilhados, esse elemento aqui. Tá? Então, a gente calcula a carga formal para cada elemento, né, da nossa estrutura. Então, vamos ver. Eu vou fazer isso justamente para o exercício da lista 9, para o exercício 2. Exercício 2 da lista 9, para já servir de exemplo para vocês. Com o íon
cianato, né? Que é o NCO-. E ele fala para você, ó, os íons cianato, NCO-, o carbono é o átomo central. Depois ele fala do fulminato, possuem a mesma fórmula, mas diferentes arranjos atômicos. Letra A, escreva as possíveis estruturas de ressonância para essas espécies. Letra B, calcule a carga formal, né, e decida qual estrutura mais razoável. Tá? Então, esse exercício 2 é bem o que a gente está vendo aqui. Então, vou fazer uma parte do exercício para vocês entenderem, né, que é íon cianato, NCO-. Então, vamos começar montando a estrutura de Lewis, né? Primeira coisa. Para eu montar a estrutura de Lewis, como eu mostrei para vocês, como que eu faço? Eu vejo os elétrons de valência desse meu sistema. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons, né? No seu nível de valência. O carbono, ele tem 4. E o oxigênio tem 6, certo? 6. E veja que você tem uma carga negativa aqui nesse íon, certo? Então, você tem um elétron a mais nesse sistema. Tudo bem? Então, elétrons de valência. 5 mais 4 mais 6 mais 1. Dão 16 elétrons de valência nesse sistema aqui. Beleza. Aí, agora, vamos montar a estrutura. Ele já falou para a gente que o carbono está na parte central, né? Então, eu vou colocar... Deixa eu vir aqui. Colocar o carbono no meio, né? E vou colocar o nitrogênio de um lado e o oxigênio do outro lado, tá bom? E vamos começar a distribuir esses elétrons. Então, 2 elétrons nessa ligação, 3, 4 elétrons nessa ligação. Já foram 4. E aí eu vou distribuindo por pares, né? Você vai distribuindo sempre em par de elétrons, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho que chegar em 16 e tenho que obedecer a regra do octeto, certo? Uma ideia é você fazer isso aqui, ó. 12, 13, 14, ligação dupla. 15, 16, ligação dupla. Veja que eu distribuí os 16 elétrons. Vamos conferir a regra do octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse nitrogênio está ok. Esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono tá beleza. Esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele também está bem, né? É um íon que tem carga negativa, então eu vou representar dessa forma aqui, uma carga negativa, né? E beleza. Essa é uma provável estrutura de Lewis, tá? Essa é uma provável. Mas vocês vão ver, existem outras. Qual outra estrutura de Lewis que eu posso representar esse sistema? Vou desenhar aqui para vocês, vocês vão ver que obedece a regra do octeto, tudo ok. Que é o seguinte. Nitrogênio, carbono, oxigênio. Começa assim, ó. 1, 2, e eu coloco aqui uma ligação tripla com 2 elétrons aqui e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar o parênteses e a carga negativa aqui em cima. Ó, vamos conferir essa estrutura. Nesse nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele está ok, né? Esse carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono está ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio também está ok. Então, vocês concordam que tanto essa estrutura com ligação tripla de um lado e ligação simples do outro, ou essa estrutura com 2 ligações duplas, as duas, pelo modelo de Lewis, estão prevendo essa e essa, né?
Mas você tem que decidir qual que é mais favorável, qual que deve ser a minha estrutura real, né? Vocês vão ver que tem uma terceira estrutura provável aqui, que é colocar a ligação tripla do outro lado, que é assim, ó, 1, 2, 3, carbono, 1, carga negativa aqui em cima, 2 elétrons aqui, e aqui 6 elétrons. Veja novamente, ó. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono, 8. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo obedecendo a regra do octeto. Todas essas estruturas são estruturas de Lewis, né, que faz sentido aqui para o nosso sistema. Então, vamos usar a regra da carga formal para a gente descobrir qual é a estrutura mais provável, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que calcular a carga formal para cada um desses elementos. Então, ó, carga formal desse nitrogênio aqui, do primeiro nitrogênio, nesse caso. Qual que é a fórmula? Número de elétrons de valência do nitrogênio. Quantos elétrons de valência ele tem? Eu já tinha falado para vocês aqui que era 5, né? Estou pensando o nitrogênio isolado, né? O número de elétrons de valência do elemento, tá? Menos número de elétrons nos pares isolados. Então, ó, você olha para ele, quantos elétrons tem em pares isolados? Né? Aqui faltou escrever pares, né? Quantos elétrons tem em pares isolados? 1, 2, 3, 4, certo? Menos 4. E a terceira parte da fórmula, número de elétrons em pares compartilhados, dividido por 2, né? Tem um dividido por 2 aqui. Então, vamos olhar para o nitrogênio, pares compartilhados, 1, 2, 3, 4. Tem 4 elétrons, 4 dividido por 2. Essa fórmula aqui que eu tenho que calcular. 4 dividido por 2 é 2, menos 4 menos 6, com 5, menos 1. Então, ó, o que eu calculei aqui? Que a carga formal deste nitrogênio é menos 1, tá bom? Esse é o valor que eu queria obter. Vamos lá agora, carga formal do carbono. Vou puxar uma seta aqui, ó, para vocês verem. Carga formal deste carbono do meio. Número de elétrons de valência, né, pela fórmula. Do carbono a gente sabe que é 4, né? Então, 4. Número de elétrons em pares isolados. Se você olhar para ele, nessa estrutura, tem algum par isolado nele? Nenhum, né? Então, menos 0. Nenhum par de elétrons isolado. Menos número de elétrons em pares compartilhados dividido por 2. Então, ó, quantos pares compartilhados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, menos 8 sobre 2. Quanto que dá essa conta? 4 menos 0 menos 4. Carga formal do carbono, 0. Estão entendendo? Então, eu vou representar aqui em cima do meu elemento a carga formal do nitrogênio. Eu encontrei sendo menos 1. A carga formal deste carbono, eu encontrei sendo 0. Estou representando aqui as cargas formais, tá? Falta a gente calcular a carga formal desse último oxigênio, né? Então, carga formal do oxigênio. Vamos lá, mesma fórmula. Número de elétrons de valência do oxigênio são 6, né? 6. Só olhar na tabela periódica, né? Número de elétrons em pares isolados. Pares isolados são esses dois aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, menos 4. E menos número de elétrons em pares compartilhados dividido por 2. Então, você olha, 1, 2, 3, 4.
menos 4 dividido por 2. 6 menos 4 menos 2, 0 também, né? Carga formal do oxigênio, 0. Tá vendo? Olha, eu calculei a carga formal de todos os elementos nessa minha estrutura, tá? Então, tá o menos 1, né, aqui nesse nitrogênio. Perceba que a carga formal da estrutura, a soma, né, dá igual à carga total da estrutura. Tá vendo que a carga total era menos 1 e a soma aqui também dá menos 1? Essa é uma regra também que sempre vale, tá? Então, legal, ó. É isso que a gente calculou. Para a gente fazer aquela comparação, né? Qual a estrutura mais provável? A gente vai ter que calcular a carga formal para todo mundo, para a gente poder comparar, tá? Então, vou calcular mais rápido agora aqui, ó. Carga formal deste nitrogênio aqui, para essa estrutura. Nitrogênio é 5 elétrons de valência, menos elétrons em pares isolados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6 elétrons em pares isolados, elétrons em pares compartilhados, 1, 2 dividido por 2, né? Menos 2 dividido por 2, quanto que dá isso? Dá menos 1 aqui, dá menos 7, 5, 6, 7. Deu menos 2 de carga formal para esse nitrogênio. Vou colocar menos 2 aqui. Para o carbono, carga formal do carbono. Número de elétrons de valência, 4. Número de elétrons em pares isolados, 0. Número de elétrons em pares compartilhados, 8. 8 dividido por 2, 4 menos 4, deu 0, carga formal. Carga formal do oxigênio. Número de elétrons de valência do oxigênio, 6. Menos. Número de elétrons em pares isolados, 2. Número de elétrons em pares compartilhados dividido por 2, 6 dividido por 2. Isso dá 3 aqui, né? 6 dividido por 2 dá 3. Com menos 2 dá menos 5. Com mais 6 dá mais 1. Então, ó, vou colocar aqui em cima as cargas formais que a gente encontrou. 0 e mais 1. Então, ó, perceba como aquela regra que eu te falei continua valendo. Ó. A carga total da estrutura é menos 1, né? A soma das cargas formais, menos 2 com mais 0 com mais 1, dá menos 1 também, a soma de todas eles, né? Então, tá tudo correto. Beleza? Estamos só calculando a carga formal primeiro, para depois a gente comparar. Vamos lá, para a última estrutura nossa. Carga formal desse nitrogênio aqui. 5 elétrons de valência, menos pares isolados, 2, né? 2 elétrons em pares isolados, menos pares compartilhados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dividido por 2. Então, aqui dá 6 dividido por 2 dá 3. 3 menos 3 com menos 2 dá menos 5. Aqui a carga formal deu 0. Carga formal do carbono do meio. Então, é 4 elétrons de valência, menos 0 pares compartilhados, menos 8 dividido por 2. Carga formal desse carbono, 0. Carga formal do último oxigênio. 6 elétrons de valência, menos elétrons em pares isolados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6, menos elétrons em pares compartilhados, 1, 2. 2 dividido por 2. Então, aqui, 2 dividido por 2 é 1. 6 com menos 6 dá 0. Total dá menos 1 aqui. Então, ó, agora, carga formal dos 3. 0 nesse, 0 nesse, menos 1 no oxigênio. Pessoal, então, agora vamos fazer a comparação que eu falei para vocês. Você calculou todas as cargas formais, igual eu calculei aqui. E agora, qual que é a regra? É o seguinte,
a estrutura mais provável é aquela que possui os menores valores de carga formal, né? O menor que eu quero dizer é zero, né? Se todo mundo for zero, é a estrutura mais provável, né? E no caso de um empate, você tem que olhar se a carga formal ela está mais para o elemento mais eletronegativo. Então aqui, ó, no caso, essa estrutura do meio, vocês estão vendo que ela está com carga menos 2 e mais 1? Está com a carga formal mais elevada, né, dos três casos? Então essa daqui já é a estrutura menos provável, tá? Que não é provável. Agora, entre essa e essa, tá vendo que a carga formal dessa é menos 100, né? Se fosse tudo zero, é a melhor opção, né? E essa outra carga formal aqui é 00 menos 1. Então, meio que empatou, né? Empatou essas duas. As duas têm a carga formal mais reduzida. Aí você tem que decidir qual que é mais provável, essa daqui ou essa daqui. E aí você tem que olhar o seguinte, a carga formal tem que estar distribuída no elemento mais eletronegativo. Se você comparar aqui, ó, a carga formal menos 1 está no nitrogênio. Nessa outra estrutura aqui, a carga formal menos 1 está no oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, então essa aqui é a estrutura mais provável, tá? Então, eu já fiz um caso aqui complexo para vocês, né? Porque muitas vezes vai ser só olhando quem está mais próximo de zero, você já vai saber quem é a estrutura mais provável. Quando empata, igual esse caso aqui, você olha se a carga formal está distribuída no elemento mais eletronegativo. Nesse caso, o oxigênio é mais do que o nitrogênio. Então, essa aqui é a estrutura mais provável. Uma tripla ligação no carbono com o nitrogênio e uma ligação simples aqui no carbono com o oxigênio. Tá? É isso. E aí eu fiz basicamente metade do exercício para vocês, né? Da lista 9. Aí a outra parte do exercício é você fazer a mesma análise para o outro íon, né? Que é o íon fulminato, que no caso ele vai estar... Deixa eu ver aqui. Ó, o íon fulminato CnO-. Né? O íon fulminato, a diferença é que quem é o átomo central é o nitrogênio e o carbono que vai estar no canto esquerdo aqui, o oxigênio do outro lado. Vocês vão ver que tem algumas diferenças, tal. Dá para vocês fazerem essa análise. Estão entendendo? Então, carga formal, né, tem essa utilidade para a gente determinar qual estrutura que é mais provável. Por fim, pessoal, né, a última parte aqui que eu tenho que discutir com vocês é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, né? A videoaula lá que o professor gravou tá muito legal, né, sobre essa parte, e a parte do TLV também, que vocês vão ver na próxima semana. Mas, essencialmente, é o seguinte, Lewis, né, a gente determina quem está ligado com quem, né, quais átomos estão ligados, são ligações simples, são ligações duplas, você monta aquela estrutura, né, estrutura de Lewis. Para a gente pensar em geometria, né, e quando eu falo geometria, eu estou falando de ângulos de ligação. Então, por exemplo, a molécula da água, né? Tem um ângulo de ligação aqui, ó. Tem um ângulo de 104,5 graus, né? Como que é a distribuição geométrica no espaço desses elementos? Então, para a gente pensar nisso, depois de ter a estrutura de Lewis na mão, a gente tem que olhar para essa teoria. VSEPR é do nome em inglês, tá? Mas é teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que a maioria dos livros resume por essa sigla, né? Então, você vê que na VSEPR é baseada nos domínios eletrônicos.
né? E o que são os domínios eletrônicos do nosso sistema? Os domínios eletrônicos são assim, ó. Se você tem pares de elétrons aqui, ele vai ser um domínio eletrônico, né? Ligação tripla aqui é um domínio eletrônico, né? Ligação simples, essa dupla aqui é um domínio eletrônico, né? Então vocês têm domínios eletrônicos. Dependendo da quantidade de domínios eletrônicos que você tem em um elemento, você consegue ter uma ideia de qual vai ser a geometria que melhor aqueles átomos ficam, né? Porque o que acontece? As nuvens eletrônicas, elas querem ficar o mais afastadas uma da outra, né? Lembra que os elétrons têm carga negativa, né? Cargas iguais se repelem, né? Então, a ideia é que elas vão querer ficar o mais afastado uma da outra. Então, um caso típico, né, que é bem importante, é quando você tem, por exemplo, 4 domínios eletrônicos, né? Você vai formar muitos tetraedros, né? Tetraedro, no formato tetraédrico. Ou você tem 3 domínios eletrônicos, né? Você vai ficar um formato 120 graus aqui entre cada um deles. Se você tem 5, então lá no livro ou na videoaula, vocês vão ver que o professor passa por um domínio eletrônico, 2 domínios eletrônicos, 3 domínios eletrônicos, 4 domínios eletrônicos, 5. Basicamente, você vai até 6 aí, né, no máximo, né? Lógico, pode existir situações mais complexas, né? Mas vocês vão ver esses casos, vocês vão ter uma ideia. Então, eu vou resolver aqui uma comparação que é bem interessante para racionalizar essa questão. Então, por exemplo, a molécula CH4, né? Como que é? Você monta a estrutura de Lewis. Montou a estrutura de Lewis, você encontra isso daqui, né? Ó. Carbono no centro, 4 hidrogênios. Aí vamos pensar em geometria. Você poderia pensar, será que o carbono está no centro e os hidrogênios estão no plano? Né? Será que essa é uma molécula planar? Ou não? Será que forma uns ângulos aí tridimensionais? Então é isso que a VSEPR responde para você, que é o seguinte, você olha para essa estrutura, quantos domínios eletrônicos tem ao redor desse carbono? 1, 2, 3, 4, certo? Cada região aqui é um domínio eletrônico. Então, nós estamos nesse caso aqui. Qual vai ser o formato preferencial para quando você tem 4 domínios eletrônicos? Eu já te dou a resposta, que é o que o livro fala. É o formato tetraédrico, tá, pessoal? Que é um formato desse daqui, ó. Por que esse formato, pessoal? Que, ó, percebe o seguinte, esse daqui, esse hidrogênio está para frente do papel, esse aqui está para trás do papel, né? A gente representa dessas formas aqui, para frente, para trás. Esse aqui está no plano, esse aqui está para cima. E eles formam um ângulo aqui de 109,5 graus. Por que eles não ficam no plano, né? Não fica todo mundo plano? Porque daí esse hidrogênio com esse formaria um ângulo de 90 graus, né? Formaria 90 graus entre eles. Se eles dão essa torção, que é ficar numa espécie de um tetaedro, né? Tá vendo que eles ficam mais distantes? Eles ficam mais do que 90 graus de distância, né? Ficam 109,5 em todos eles aqui, tá? 109,5. Então, os domínios eletrônicos tendem a ficar o mais distante possível, né? E a melhor configuração é exatamente essa, né? Um para cá, um para cá, um para cá, um para cima, no formato que a gente chama de tetraédrico, né? Depois vocês podem ver as figuras geométricas lá na videoaula, vocês vão enxergar melhor isso. Então, esse é o caso do CH4. Então, tem essa geometria tetraédrica, mas e a geometria molecular? Aí você tem que pensar nos elementos, né? Também é tetraédrico.
tetraédrica, né? Tem um formato tetraédrico por causa desses elementos. Mas vamos lá, a comparação. NH3. Vamos pensar no NH3 para vocês pensarem. Monta a estrutura de Lewis. Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e sobra um par de elétrons aqui em cima, né? Essa é a estrutura de Lewis. Aí você pode pensar, será que é tudo no plano? Né? Será que está hidrogênio, 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 par de elétrons aqui, molécula planar? Não, né? Por quê? Você tem que olhar para ver SPR. Quantos domínios eletrônicos eu tenho em torno desse nitrogênio? Tenho 4 também, ó. 1, 2, 3 e um parzinho de elétrons aqui é um domínio eletrônico, tá, pessoal? E como que eu vou representar essa minha molécula? Vou representar ela assim, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E eu vou desenhar aqui o parzinho de elétrons para cima. Tá vendo? São 4 domínios eletrônicos. Eles vão ficar o mais afastado possível um do outro. Então, eles vão para o formato tetraédrico, tá? Então, eles formam essa configuração eletrônica de formato tetraédrico também. Mas qual que é a geometria molecular agora? Se você olhar geometria molecular, você não enxerga os elétrons, tá? Você não enxerga os elétrons, você só enxerga esses elementos aqui. Ó, na de cima, você enxergava todo mundo. Então, a geometria molecular formava um formato tetraédrico. Nesse caso aqui, tá vendo que você enxerga só uma pirâmide, né? E é uma pirâmide trigonal. Então, o nome, né? Porque é uma base de triângulo, uma pirâmide, né? Que é o que você enxerga, sem considerar a nuvem eletrônica, quando a gente fala de geometria molecular, né? Molecular, só os elementos, sem considerar a dupla ligação, os dois elétrons ali, né? Vamos ver mais um caso para comparação para vocês. H2O, água. Então, a estrutura de Lewis. Você vai colocar o oxigênio e os hidrogênios, né? Tá aqui, molécula da água, a estrutura de Lewis. Será que ela é planar? Será que é uma molécula reta ou ela é angular, né? Vocês já sabem que ela é angular, né? Por que que ela tem um ângulo? Ah, faltou eu falar uma coisa aqui na estrutura de cima. Esse ângulo aqui é de 107,3 graus. Tá vendo que ele é menor do que o 109,5? Quando você tem um par de elétrons aqui, eles ocupam um volume maior, então eles acabam repelindo mais esses hidrogênios para baixo, né, fechando mais essa ligação, e por isso que esse ângulo tipicamente é menor do que quando você tem 4 elementos iguais aqui, igual esse caso, tá? E agora a gente vai ver o caso da água, a gente vai comparar o ângulo também. Então, ó, nesse caso aqui, quantos domínios eletrônicos eu tenho? Tenho 4 domínios eletrônicos também. Pela minha teoria, eu também vou ter uma geometria, né, da configuração eletrônica tetraédrica também, né, porque são 4 domínios eletrônicos. Então, eu desenho a minha molécula de água assim, ó. Coloco oxigênio aqui, um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá, um par de elétrons lá atrás e um par de elétrons aqui para cima. Vocês estão enxergando aqui? Essa geometria é tetraédrica, né?
considerando os domínios eletrônicos. Essa geometria é tetraédrica, considerando os 4 domínios eletrônicos. E essa geometria também é tetraédrica, considerando os 4 domínios eletrônicos. Geometria molecular, eu só olho para quem tem átomo. Esses 3, pirâmide trigonal. Agora aqui, ó, só tem esses 3 elementos aqui, tá? Essa nuvem eletrônica, ela está ficando nessa posição aqui para o fundo, né? E essa nuvem eletrônica aqui para cima está ficando aqui. Vocês concordam que aqui tem um ângulo, né? De 104,5 graus, que é o ângulo entre os hidrogênios aqui. Como tem 2 nuvens eletrônicas, esses hidrogênios são mais empurrados, né? Por isso que fica mais fechado do que o caso anterior, tá? Essa é a ideia. E se você olha para a geometria molecular, né? Só para os átomos, o que você vê? Você vê isso aqui, né? Que vai ser uma geometria angular que a gente fala. Porque oxigênio, hidrogênio, hidrogênio com um certo ângulo, né? Forma um plano, né? Como só tem 3 elementos aqui, você forma um plano com um certo ângulo, geometria angular. Tá? Então, nos livros, no PowerPoint lá dos professores, vocês vão ver que eles passam por várias geometrias, né? Começa desde a mais complicada, geometria linear, geometria angular, geometria trigonal plana, tetraédrica e assim vai, né? Então, vocês vão ver várias situações. Tudo bem. Para finalizar essa parte, eu preciso falar o seguinte: por que geometria é importante para a gente? Por que vocês acham que é importante saber esses ângulos dessas ligações, né? Se essa molécula, se a água fosse linear, né? Ou se ela é, de fato, ela é angular, né? Forma um ângulo. Mas e se ela fosse linear, fosse reto? Faria alguma diferença? Vocês acham que faria alguma diferença? E a resposta é sim, faz diferença, tá, pessoal? E uma diferença importante que vocês têm que lembrar é o seguinte: né? A polaridade de uma molécula, se ela é polar ou se ela é apolar, né? Geralmente polar mi diferente de zero, apolar. Apolar significa não polar, né? Não polar é quando o momento de dipolo, é nulo, né? A polaridade de uma molécula está relacionada com a polaridade das ligações químicas dentro daquela molécula, né? E da geometria. Por quê? Presta atenção no seguinte: ligação hidrogênio-oxigênio, né? Ó, pensa só, esquece o resto da molécula, pensa só no hidrogênio ligado com o oxigênio. O que acontece nessa ligação covalente aqui? Tem o compartilhamento de elétrons, as nuvens eletrônicas se aproximam, então você tem uma nuvem eletrônica aqui do hidrogênio e uma outra nuvem eletrônica aqui maior, né? Geralmente eu posso representar a maior do oxigênio, porque o oxigênio é um átomo maior, certo? Um elemento é mais eletronegativo do que o outro. Então você fica com uma densidade de carga parcial positiva de um lado e uma densidade de carga parcial negativa do outro. O que eu quero dizer? É o seguinte: o oxigênio é mais eletronegativo. Então ele meio que puxa a nuvem eletrônica do hidrogênio mais próximo dele. Então fica uma distorção assim. Se ele puxa a nuvem eletrônica, se ele puxa o elétron mais para o lado dele do que para o oxigênio, quer dizer, o elétron que estava aqui do oxigênio fica mais próximo do oxigênio, que está sendo mais puxado para cá.
né, forma essa diferença de carga parcial e você tem o surgimento aqui de uma polarização, né, que a gente representa dessa forma aqui, ó, essa seta com esse tracinho, é o que a gente chama de momento de dipolo, tá? Então, ó, tem um momento de dipolo aqui. Então, essa ligação é polar, essa ligação, tá? Agora, só um detalhe. Esse tipo de notação aqui, desenhando essa seta com um risquinho, ela vai do positivo, tá vendo aqui ó, o lado da carga parcial positiva, vai para o lado da carga parcial negativa, né? Essa notação é a notação antiga. Praticamente todos os livros que vocês vão ver usam essa notação. Porém, aí o PAC, né, que é o órgão que controla as definições, né, os termos corretos que a gente usa em química, já mudou para a polarização ser uma seta que não tem o corte no final aqui e que é no sentido ao contrário, tá? Vai do negativo para o positivo, dessa forma aqui. É a forma mais moderna de representar. Porém, a maioria dos livros que vocês vão ver vão estar usando essa notação aqui, onde esse corte na seta vai do mais para o menos, tá? Então, tá bom. E o que acontece? Ó, aqui eu falei dessa ligação, HO. Mas o que acontece na molécula de água? OH, H. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse momento de dipolo daqui para cá, certo? Nessa ligação, que eu estava avaliando cada uma, né? E neste outro lado aqui, também tem um momento de dipolo desse hidrogênio com esse oxigênio. Tá vendo? Ó? Esse oxigênio, ele está puxando a nuvem de elétrons desse hidrogênio para cá e também a nuvem de elétrons desse daqui para cá, tá? Como essas duas setas apontam para esse lado, surge, né, um momento de dipolo resultante, se você quiser pensar, para cima, né? Ó, um não cancela o outro, né? Eles dão um total para cima. Então, a molécula de água é uma molécula polar. Ela é polar porque ela tem esse ângulo aqui, né? De quanto que a gente viu? 104,5 graus, né? Porque se ela fosse linear, se ela fosse assim, ó, se ela fosse uma molécula reta, você teria um dipolo para cá, um dipolo, né? Uma polaridade para cá. Se essas duas polaridades são iguais, vocês concordam que esse ia cancelar com esse e ela seria apolar? Né? Se ela fosse uma molécula reta, mas ela não é, tá, pessoal? A água tem essa geometria. Essa geometria a gente descobriu fazendo a avaliação da teoria do VSEPR, né? Que é justamente isso aqui. A gente viu que tem 4 domínios eletrônicos. 4 domínios eletrônicos se distribuem no formato de tetraédrico. 1, 2, 3, 4. Quem são os elementos aqui? Geometria molecular é uma geometria angular, forma esse ângulo. Eu sei que esses elementos têm eletronegatividade diferentes. A nuvem eletrônica é deslocada para o lado do oxigênio. Surge essa polarização aqui nessa ligação. Quando eu avalio a minha molécula inteira, tem uma polarização para cá, uma polarização para cá. Surge uma polarização resultante. A água é uma molécula polar que vai ter um determinado valor, né? Eu não lembro agora, mas tem um valor de polaridade, né? Vou dar um exemplo de molécula apolar, CO2. O CO2 é uma molécula dessa forma aqui, ó. Você tem o carbono no centro, uma dupla ligação desse lado, uma dupla ligação do outro, oxigênio, oxigênio, e ela é linear, né? Linear quer dizer que elas estão numa linha aqui. Você vai ter
uma polarização dessa ligação aqui, né? Você vai ter uma polarização dessa outra ligação aqui. As duas têm mesma intensidade, uma cancela a outra e, portanto, ela é uma molécula apolar. Tá? Então é isso, pessoal. A geometria das moléculas vão ser importantes para a gente ver uma série de propriedades químicas dos nossos elementos. E uma das muito importantes aqui que eu estou mostrando para vocês é se a molécula é polar ou apolar. Se eu sei que ela é polar ou apolar, eu consigo descobrir outras coisas, né? A solubilidade, né? Se ela vai ser solúvel em determinado meio, né? Eu consigo pensar na temperatura de fusão depois, consigo fazer comparações de outros níveis, tá? Isso. Bom, então eram essas ideias que eu queria discutir com vocês hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pessoal, esse semestre online, né, ele passa muito rápido. Eu sei que vocês estão fazendo várias disciplinas, né? Eu imagino como é complicado ficar estudando em casa, né, ter disciplina, enfim, a gente está passando uma situação difícil. O semestre passa muito rápido, mas lembrem, a minha recomendação é concentre nas listas de exercícios, assiste a videoaula, né? Reveja eu fazendo aqui alguns exemplos, refaça sozinho, veja se você está entendendo, converse com os monitores, né? Tem horários de monitoria, conversa comigo aqui no chat quando possível, tá? E é isso aí, façam a atividade, né, para vocês ganharem os 10 pontos extras lá na nota final, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito fazendo a atividade. Para quem entrou meio atrasado na aula, eu falei bem no começo da aula sobre a atividade extra, então reassiste depois gravado, tá bom? Se ninguém for fazer nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Professor, Diga. esses exercícios, você tem outros vídeos falando, resolvendo isso? Porque não tem o gabarito, né? Só tem o gabarito da última questão. Nessa lista 9, deixa eu ver. O problema é que, por exemplo, o gabarito do exercício 2 tem que desenhar, né? Olha, a maioria dessas estruturas, se você jogar no Google, você vai ver a estrutura, tá? De Lewis, né? A ideia é que vocês realmente tentem fazer sem olhar, né? E aí você pode ir jogando, mesmo no YouTube, deve ter várias pessoas resolvendo essas estruturas. Mas a ideia é você ver se você sabe montar, e aí para conferir o gabarito, eu acho que vocês encontram facilmente jogando no Google. Estrutura de Lewis, por exemplo, no exercício 1, né? H2S, PF3, tal, você pode conferir. Se surgir alguma dúvida, fala, essa estrutura aqui, professor, eu não sei. Aí me manda que eu confiro para vocês. No exercício 3, o exercício 2 é igual ao que eu fiz, né? No exercício 3, formação de uma ligação covalente pode ser representada por um gráfico. Então, o exercício 3 tem que desenhar o gráfico, né? Se eu entregar o gráfico, eu já entrego a resposta. Então, tentem pensar nesse exercício 3. Olha o livro do Atkins, quem tiver o livro do Atkins, vocês vão ver que tem o gráfico lá, dá para vocês pensarem nessa resposta. E qualquer dúvida me escrevam, né? Ou com os monitores. O 4, esses valores são compatíveis com as ordens de ligação? Então, é a mesma ideia. Acho que vocês têm que tentar fazer mesmo. E se não, eu entrego a resposta direto. Tá bom? Não lembro quem perguntou aqui. Então, tenta fazer, né? Surgindo dúvidas, me escreve aqui que eu vou ajudando a ver o gabarito, tá? Tá bom, então. Mais questões, pessoal?
Então tá bom. Então, boa noite, pessoal. Bons estudos, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.